essas simbolizações importantes para vocês. A Arca da Aliança, todas essas coisas. E a residência de adoração, de vida de Moisés. Mas não sou eu que estou morando aí. Eu não habito casas ou tendas feitas por mãos humanas. Aí, quando eles entraram em Canaã, depois de algum tempo, já nos dias de Samuel, se falou em construir um templo para Deus. E outra vez Deus diz não. Davi vem com essa história e diz, eu vou te fazer uma casa. Aí, outra vez, Deus diz, que negócio é esse? Eu não habito em casas. E muito menos tu me farás, as tuas mãos são mãos sujas de sangue. Tu mataste muita gente e tu vais me construir uma casa, além de que eu não quero casa nenhuma. O pedreiro sujou muito as mãos com sangue. Aí quando veio Salomão com o projeto de fazer uma casa, há uma concessão, mas não há vontade de Deus em ter um templo. Quando o templo é erigido, ele abençoa aquele lugar e tem todas aquelas promessas que Salomão lê, dizendo sobre a importância, sobre a Meca, que aquele lugar seria para os judeus, tem que orar voltado para lá, como o muçulmano faz voltado para Meca. É a repetição da mesma coisa. Os muçulmanos repetiram depois, as mesmas liturgias para quem estava próximo e para quem estava longe. E foi assim o tempo todo. No segundo templo, depois da destruição desse por Nabucodonosor, do primeiro, feito por Salomão, o erigido por Herodes o Grande, que veio a ser destruído no ano 70 por Tito, era a mesma coisa, porque Herodes era um cara misto, não era plenamente judeu, ele tinha mistura com sangue idumeu, e os sacerdotes não queriam que ele fizesse o templo. Ele mandou e enviou sacerdotes para Tiro, para Sidom, para outras regiões onde havia carpinteiros habilidosos, escultores, e com todas as habilidades possíveis, que foram os professores dos sacerdotes e os capacitaram a voltar aprendendo a fazer entalhes de pedras, de madeira, para que fossem mãos santas que construíssem o templo. Você tem assim uma ideia do significado idolátrico e da projeção idolátrica feita para o prédio. E mesmo no tempo da construção de qualquer desses templos, foi sempre uma concessão. Jesus nunca deu a menor bola para essa história. Quando ele diz, me cumprir estar na casa de meu pai, ele está falando com as pessoas, está deixando os rabinos que estavam conversando com ele, os sacerdotes, intrigados, muito mais do que qualquer coisa, porque ele fica adulto e vai ao templo, não tão frequentemente, nem escolhe o templo para ser o lugar das suas realizações, ele vai para longe, para o lugar mais pagão de Israel, que era a Galiléia, e lá bota a sua casa, e vive lá, e cura lá, e prega lá. E como quando perguntado sobre o templo, quando o templo recebe elogios dos discípulos, dos apóstolos, olha que pedras, que construções, que coisa linda, magnífica, ele olha e diz, vocês estão vendo essas pedras? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui, e era uma das maiores obras de arquitetura e engenharia da antiguidade contemporânea de Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E não ficou nenhuma pedra daquele templo, veio tudo abaixo. Hoje você tem no Muro das Lamentações o muro de arrimo de uma das extremidades daquela esplanada mais alta, mas não tem nada a ver com as pedras do templo. Não ficará, ele não deu essa importância. Agora, ele ensinava as pessoas a orarem em qualquer lugar, no campo, na relva, na montanha, nas grutas, à beira-mar, à beira dos rios.
enquanto andavam, enquanto dormiam. Eram lugares de adoração, porque a adoração para ele era consciência, a adoração era fé grata, a adoração era fé confiante, a adoração era a prática do amor pelo próximo, a adoração era a separação da vida para uma existência que demonstrasse verdade, justiça e misericórdia em todos os atos humanos, na relação do próximo. Isso era culto. Foi isso que ele ensinou como sendo o supremo culto humano. Quando em Lucas 10, ele conta a história chamada por nós de a história do bom samaritano, que é aquele momento no qual um sacerdote desce de Jerusalém a Jericó, vê no meio daquela estrada sinuosa, no deserto, que cai bastante dos 800 metros de Jerusalém até os 400 metros abaixo do nível do mar, no Mar Morto. Vocês vejam como é acentuada a descida. E era ali, naquele caminho, que um sacerdote de Jerusalém do templo passou e viu um homem caído, assaltado, todo ferido, e desviou o seu caminho pela beirada da estrada para fingir que nem tinha visto. Atrás vinha um levita, que era uma espécie de sacristão do sacerdote, e que olhou, viu, disse: bom, meu chefe se desviou, eu também vou andar no caminho do desvio, não vi nada, não tenho nada a ver com isso. Aí veio um samaritano, que era um ser desprezado pelos judeus. Ontem eu falei rapidamente sobre isso, sobre a intensidade daquele desprezo que já durava muitos anos e que tinha se agravado intensamente nos últimos 19 anos, com um ódio imenso no coração dos judeus contra os samaritanos, a ponto de eles amaldiçoarem os mais piedosos, amaldiçoarem os samaritanos todo fim de dia. Então, quando vem o samaritano ver o homem caído, ferido, roubado, machucado, se condói dele, anda na direção dele e tira todos os recursos que ele tem, limpa, lava, passa primeiro azeite, depois limpa com vinagre. Ele começa com azeite, ele começa com a graça, ele começa com o conforto, depois ele passa o vinagre, faz a limpeza, a asepsia, depois ele ata, e aí depois ele bota o homem no seu jumento e o leva para uma hospedaria, cuida dele lá, mas ele tem que prosseguir na sua viagem e deixa dinheiro para trás, dizendo: olha, está aqui, eu vou demorar um tal tempo. E se quando eu voltar tiver custado mais do que esse dinheiro que eu estou deixando de calção, você me fala que eu completo tudo, mas que ele seja cuidado por você com o que de melhor você possa dar a ele. E foi embora no seu caminho. E Jesus perguntou: qual desses três homens, o sacerdote, o levita e o samaritano herege, foi de fato o próximo daquele homem caído? E os judeus, fariseus, escribas, que queriam pegá-lo, que queriam ver se laçavam Jesus em alguma trama, se viram obrigados a admitir que o verdadeiro e genuíno próximo daquele homem caído, segundo a melhor interpretação da lei, mesmo de Moisés, foi aquele que usou de misericórdia para com ele, no caso samaritano. Mesmo Jesus dizendo isso, ensinando isso, as pessoas não entendem o que é culto, nem a adoração. Porque o que Jesus estava dizendo é: olha, o líder do culto no templo passa distante da vida, seu auxiliar também. Agora, esses que vocês chamam de hereges se ajoelham diante do altar na estrada, sem precisar de lugar santo, sagrado, porque ele já entendeu que Deus se agrada de atos de amor, misericórdia, justiça e verdade. São esses os que o Pai procura. Esses são aqueles aos que o Pai quer se revelar. Quer que esses que
já são assim, descubram por que são assim. Porque eles já são filhos do Pai, sem nem terem tido ainda toda a consciência do Pai, mas o DNA do Pai, o gene do Pai, o sêmen do Pai, a semente do Pai está neles, tal Pai, tal Filho. Eles carregam as mesmas inclinações divinas. E o Pai procura esses filhos para reunir essas consciências. Por quê? Porque Deus precisa de adulação lúcida? Não, é para que os lúcidos que vivem com essa lucidez pratiquem essa lucidez com aquela alegria grata de saberem de onde veio essa luz que os iluminou, para a prática desse amor que eles não conseguem nem nomear, nem entender. Nele se tornou alguma coisa completamente natural e espontânea. Esses são os que o Pai procura. É como o profeta Isaías diz, e Paulo repete aos romanos, a mesma coisa, citando Isaías, dizendo, o Senhor falando, eu fui achado por aqueles que não procuravam por mim. Foi a esses que eu me revelei, porque eu procurei e me revelei a eles. E é um conceito difícil da maioria das pessoas entenderem. Ficam querendo desenvolver doutrinas da eleição, da predestinação. Simplifique. O Pai está procurando gente boa, gente sincera. A maioria dessas pessoas já são assim, nem sabem. Nem sabem por que são assim. Na China, na Índia, no Japão, nas tribos mais distantes, na Polinésia, nos lugares mais inalcançáveis, tem gente assim. E nem sabe por que é assim. Às vezes são verdadeiros estrangeiros no meio do seu próprio povo, que não consegue compreender, porque algumas daquelas pessoas são tão diferentes do modo de operar cultural daquele lugar, daquela tribo, mas eles carregam, essas pessoas, esse DNA celestial. Eles são fruto dessa semente divina. Por isso agem assim. O Pai procura aqueles que já o acharam e não sabem que já o acharam, que já o têm, nem sabem dialogar ainda com ele pelo nome. É uma questão de encontro de amizade, é ir ao encontro da afinidade, do filho que vive com essa afinidade espontânea, mas que não tinha ainda tomado a consciência de que isso tudo só existe nele, porque ele já é carregador, já é inseminado por esse amor divino, por essa graça que o faz olhar para a vida com olhos tão diferentes, sem precisar de religião, de patrão, de mandão, de dominador nenhum. Ao contrário, é um processo que vai acontecendo no coração, na eternidade do ser, naquilo que vai surgindo como gratidão, como constatação, como expressão de consciência e de fé. Isso acontece não neste monte, nem naquele monte, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. É todo dia, é dentro do teu quarto, é enquanto você anda, é enquanto você vai, é em relação a quem você encontra, como você trata, como você faz. Isso é adorar, viver é adorar é viver. A verdadeira vida é uma adoração, e a verdadeira adoração é pura vida, nas suas expressões mais naturais, mais simples, mais sinceras, no altar da existência que vai do filho ao pai, ao avô, ao vizinho, ao estranho, a todo ser humano, a todas as dimensões da vida, aonde eu chegue. Eu não tenho que fazer separação entre o profano e o sacro. Não existe lugar profano, nem existe lugar sacro. Existe o ser humano santo, que santifica onde pisa,
E existe o ser humano arrogante que suja aonde quer que toque pela sua arrogância, mas não tem nada a ver com o que vem de fora para dentro, tem a ver, como Jesus disse, com o que vai de dentro para fora. Sempre foi assim, nunca será diferente, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então, por que Deus procura adoradores? Para que os adoradores tomem consciência de quem eles são. Quando o adorador encontra o Pai, a identidade dele explode, que dá a ele essas características divinas. E a principal delas é que ele ama, e ele é misericordioso, e tem prazer na verdade e na justiça. São esses os que o Pai procura, porque já carregam o DNA da bondade divina, só não sabem que essa realidade os habita por causa da manifestação da intrincidade do Pai na existência deles. São esses os que o Pai procura. Não é para cobrir a carência dele, nem porque ele está sozinho, não é nada disso. Deus não precisa de nada nem de ninguém. São as criaturas que ele criou que precisam dele, que se completam nele, que aumentam nele, que evoluem nele, que crescem nele, que melhoram nele, que se tornam mais elas próprias à medida em que tomam mais consciência dele nas suas vidas. De modo que o Pai procura não para encher um vazio dele, mas para aumentar e dar significado a nós, que já andamos nesse chão sem sabermos nem porquê, e que quando recebemos essa revelação de que não éramos órfãos caminhando pela existência, mas era o DNA do Pai que nunca deixou de operar em nós no curso de toda essa viagem, no meio de todas as nossas ações e perguntas e buscas e atos e intenções. Era ele ali, era a marca dele, era o pendor dele, era a ação dele, era o espírito dele, era o DNA dele, era o gene divino se manifestando em nós, até o dia em que a gente tem o prazer de ouvir a sua voz dizendo: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você é minha filhinha amada, em quem eu tenho prazer. Você tem toda essa necessidade de ser como você é, de buscar o que você busca, de desejar o que você deseja, porque essa vontade eu botei no teu coração, você nasceu com ela, isso vem de mim, você só se completa na minha continuidade. E é por isso que eu estou aqui, me apresentando, me revelando a você, para que você se plenifique me vendo, para que, ao olhar a minha face, você se transmute dia a dia na direção de se tornar mais minha cara,